Boa tarde a todos. Eu começo pedindo desculpa para vocês, porque o palestrante que foi escalado, ele não pôde comparecer e avisou há poucos minutos. Então, eu fui pego meio de surpresa aqui para conversar com vocês sobre o Evangelho de Jesus. Então, qualquer falha, me desculpem antecipadamente, tá bom? O assunto que a gente vai tratar hoje é sobre a verdadeira cura, a cura legítima, né? E quando a gente fala de cura, muitas pessoas, quando falam de cura, elas falam na situação de que tem uma determinada doença e elas buscam a solução para essa doença, frequentemente uma doença do nosso corpo físico. E acham que quando esse mal é debelado, que estão com saúde, que estão curadas, né? Entretanto, a gente tem que ponderar que quando a gente fala de cura legítima, a gente não pode se deter exclusivamente ao nosso corpo físico. A gente tem que estender para algo muito maior, né? A gente tem que se estender para todos os nossos corpos. E não são só o nosso corpo físico que habita em nós. Nós temos inúmeros corpos. E mais do que isso, é tratar da saúde do nosso espírito. E aí, quando a gente fala em saúde do nosso espírito, as interveniências nesse processo da busca da cura legítima para a saúde do nosso corpo físico é muito maior o trabalho que nós temos que fazer. Não só debelar os sintomas de um mal que está atacando o nosso corpo físico. Porque sempre que aparece uma doença do nosso corpo físico, ela não começou no nosso corpo físico, ela começou no nosso espírito. Ela começou no nosso perispírito. E como ele é imortal, ele não pode adoecer, transfere para alguma coisa que seja perecível. Então, transfere de lá para o nosso corpo físico. Então, quando a gente tem doença do nosso corpo físico, na verdade, o nosso espírito está doente. Quando a cura é no nosso corpo físico, não significa que a cura se deu no nosso espírito. E Jesus foi muito claro no Evangelho, ou na missão dele, quando fala de cura. E um dos exemplos que nós temos acerca da cura, dessa cura legítima, dessa cura integral, se deu narrado numa narrativa feita por Marcos, no capítulo 10, notadamente nos versículos de 46 a 52 do capítulo 10. Diz o Evangelho de Jesus assim: E saindo ele, quando fala ele Jesus, e saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, em voz alta, gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitas pessoas que estavam aos seus lados o repeliam, repreendiam, para que ele se calasse. Mas quanto mais pediam para ele se calar, mais alto ele clamava. E cada vez mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, olhando na direção dele, disse que o chamassem. E chamaram o cego. E dizendo-lhe, tende bom ânimo, as pessoas que estavam próximas dele, tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que eu faça? E o cego lhe disse,
Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te curou. E logo Bartimeu viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Como nós podemos observar nessa passagem, o cego Bartimeu soube pedir. Ele não pediu que curasse os olhos dele. Ele pediu que ele tivesse vista. Quantas vezes de nós não sabemos sequer pedir? Quantas vezes de nós, no nosso dia a dia, a gente vai muito em cima dos sintomas que estão nos afligindo, mas não na verdadeira origem do mal que está nos causando aqueles sintomas. E isso no nosso dia a dia acontece muito frequentemente. E quando acontece, a gente quer logo transferir a responsabilidade pela cura, entre aspas, aí. Não, vamos no médico, que é ele quem vai curar. Vamos ao fisioterapeuta, aquele que vai ajeitar meu ombro, minha perna, minhas costas. A gente sempre tem um remédio infalível guardado nas memórias. Não, tome isso que é tiro e queda. Muito frequentemente, as dores realmente passam, mas não houve a cura. Logo depois volta. Porque as nossas dores, os nossos males, dependem muito frequentemente daquilo que realmente nós queremos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós buscamos. Então, se nós buscamos uma satisfação imediata, a cura vai ser imediata. Mas a cura é só um tamanho daquele problema. E os outros? Então, quando Bartimeu pediu que ele tenha visto, que ele pediu que ele percebesse tudo o que ele precisava. E não só isso, ele abriu mão daquilo que ele tinha de mais importante, materialmente falando. Porque na época de Jesus, na época da dominação romana, os romanos, eles controlavam até a mendicância. Então, as pessoas que se colocavam em determinadas portas de cidade tinham que ser autorizadas pelo pretor, pela autoridade romana daquela cidade. E para o símbolo da autorização dessa autoridade, para que essas pessoas mendicassem, era uma capa. Então, todo mundo que usasse essa capa estava autorizado, né, pela coroa de Roma, a mendicar nas portas da cidade. Porque as portas é o lugar onde mais movimento tinha. Então, mais eles tinham condição de receber um auxílio. E a primeira coisa que Bartimeu colocou quando Jesus chamou, que ele se levantou e as pessoas disseram que Jesus chamava, foi tirar a capa dele e lançar fora e ir ter com Jesus. Quer dizer, ele abriu mão de toda a fonte do sustento dele, porque ele acreditava, ele sabia que Jesus ia curá-lo. Então ele não precisaria mais da capa para sobreviver. Ele ia ter como sobreviver às custas do próprio trabalho. Então ele lançou fora a capa. Então, para que a gente possa entender as minúcias, as nuances dessa passagem evangélica, nós vamos relê-la novamente, frase a frase, e comentar com vocês. E fiquem à vontade de comentar também. Não esperem só que eu comente. Tá bom? Vamos lá. Começando a primeira frase. E ouvindo, falando de Bartimeu, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
nessa passagem, nessa colocação dele de ele suplicar misericórdia, né, ele fez um alarido grande. Mas a gente precisa fazer essas coisas. E as pessoas repreendiam. Quantas vezes nós temos necessidade de tomar determinadas posições, mas as pessoas que nos cercam nos impedem do progresso? Quer dizer, ele não tinha todos os sentidos. Ele não enxergava. Ele não sabia as pessoas que estavam ao lado dele. Mas ele sabia que Jesus ia passar. E ele já tinha ouvido Jesus falar anteriormente. E ele sabia que Jesus falava de amor, falava de bem, falava de paz, falava de auxílio, falava de caridade, falava, sobretudo, do amor universal. Então ele precisava daquilo. Era aquilo o remédio para ele, né? Então, ele não ligou. Quanto mais reclamavam, mais alto ele falava, porque ele precisava conversar com Jesus. E assim nós temos que ser. No caso, a gente não tem que ficar se estertorando, mas pensando cada vez com mais insistência. Jesus, eu preciso de ti, como um mantra, repetindo continuadamente, que aquilo vai tomando conta do nosso ser. E aí é percebido. Quanto mais a gente verticaliza os nossos pensamentos, mais eles estão ouvidos pela misericórdia e mais acorrem os auxílios. E frequentemente esses auxílios ocorrem justamente pelas pessoas que estão à nossa volta e que anteriormente teriam dito para nós: fica na tua. Às vezes essas pessoas vão ser um instrumento do auxílio, porque Deus, ele é tão misericórdia, tão amorável, que ele se utiliza dos irmãos nossos em nosso benefício. Ele faz um trabalho, a gente diz assim, um trabalho muito maior. Ele traz a dor do outro para se juntar com a minha dor. No momento que ele auxilia na cura da minha dor, eu o auxilio na cura da dor dele, sem que nós saibamos. Vamos em frente, outra passagem. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Assim, Bartimeu, impulsionado pela crença da cura e pela vontade de receber a doação, uma doação fluídica, uma doação energética, rapidamente se colocou de pé e lançou aquilo que nós falamos anteriormente, que era o poder temporal que Roma dava, a capa. E com relação capas, quantas vezes nós nos cercamos, nós nos vestimos de capas, principalmente como formas de proteção ou de esconderijo, para que as pessoas não saibam quem realmente nós somos. E Emmanuel, numa mensagem muito bonita, sabe, né? Eu trouxe aqui o texto dizendo assim, nesse texto de Emmanuel, chamado Capas. As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência à capa de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção dos benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa
intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele sem mais nem menos. Emmanuel faz um convite aqui para que nós sejamos autênticos, para que nós, na nossa interlocução com a espiritualidade amiga, na nossa interlocução com o nosso Mestre Jesus, nós nos apresentemos desnudos. Não estou dizendo nus fisicamente, mas desnudos espiritualmente, tirando todas as nossas máscaras, tirando todas as nossas capas, tudo aquilo que falseia quem realmente nós somos. E abramos os nossos corações, coloquemos as nossas dúvidas e peçamos auxílio. E todos, absolutamente todos, seremos ouvidos. Não estou dizendo que teremos respostas imediatas, porque uma das grandes dificuldades nossas é não saber o que realmente nós temos. Quais são as nossas reais dificuldades? E aí a gente traz frequentemente as nossas reais dificuldades para as nossas dificuldades materiais. Outra questão. Que queres que eu faça? Essa indagação ela é muito expressiva, essa indagação de Jesus. Que queres que eu faça? Quer dizer, ele pergunta a Bartimeu o que é que ele espera de Jesus. E muitas vezes, como há pouco eu falei, nós não sabemos se quer pedir. A gente se embaraça até no momento de fazer o nosso questionamento. E muito frequentemente a gente pede superficialidades, a gente pede supérfluos, mas não vamos no cerne da questão do mal que nos aflige. Então nós temos que começar a fazer as nossas elucubrações em cima daquilo que são as nossas fontes das nossas dores e pedir a cura para as fontes das nossas dores, não para as nossas dores físicas, porque o nosso corpo é passageiro, mas para as dores do nosso espírito. Esse vai caminhar para sempre conosco. Ele é imortal. E por ser imortal, ele vai estar sempre vivo. O que vai fenecer são os nossos mais variados corpos físicos que tivermos. Então, quanto antes a gente sanar esse tipo de equívoco dentro de nós, mais vida nós teremos, e vida com qualidade. Aí Bartimeu responde para Jesus: Mestre, que eu tenha vista. Ele não pediu que eu enxergue. Enxergar e ver são coisas diferentes. Enxergar é o uso do nosso aparelho físico, material, o uso dos olhos. Ver é prescrutar o que está além da nossa visão. É ir muito mais além. É entender não só o que eu vejo, mas entender também aquilo que não é perceptível pelos meus olhos. E aí a gente aprofunda as nossas questões, porque se eu vejo a causa das minhas dores, eu saberei buscar a solução para essas dores. Eu estou falando com o microfone muito aqui, acho que estou falando mais alto do que aqui, né? Eu vou deixar isso aqui, que está me incomodando.
Nós entendemos que a condição de cegueira... Está baixo? Nós entendemos que a condição de cegueira que nós estamos revestidos, ela é temporária, e não só temporária, mas por ela apresenta uma série de equívocos que diz respeito à forma como nós temos vivido até então. Se cada um de nós se fizer a pergunta, o que é importante para que eu tenha vida? E quando eu estou falando vida, eu não estou falando de vida encarnada. A grande maioria de nós vai responder sempre às questões do ponto de vista material. Eu não estou aqui querendo dizer que a matéria não é importante. Ela é importante. Ela é importante porque ela é, como é que se diz assim, o suporte para todas as nossas ações espirituais, mentais e espirituais. Então, se elas são suporte, a gente precisa desse corpo para agir no plano encarnado. Ele é imprescindível para que a gente possa agir no plano encarnado. Mas é preciso que a gente busque curar essa cegueira que nós temos acerca do que se passa no íntimo de nós, do nosso espírito. É que nós possamos entender aquilo que se passa a nosso nível consciencial. E aí as coisas certamente vão ficar muito mais tranquilas, como ficaram para Bartimeu. Ele ainda seguiu Jesus por uma grande parte do caminho que Jesus fazia, mas depois ele achou que ele já tinha autonomia para tomar conta dos próprios passos. E isso é uma coisa extremamente importante. Não estou querendo dizer que ele abandonou a crença em Jesus, que ele abandonou a fé que ele tinha em Jesus. Ele parou de segui-lo fisicamente, mas continuou com a mensagem do Cristo dentro dele. E é uma mensagem que a gente não pode largar nunca. Ela é a catapulta para os nossos maiores sonhos, para fazer com que nós nos elevemos e com que nós tenhamos cada vez mais coragem de gritar e de dizer aquilo que nós realmente temos necessidade. Atualmente, a gente vê que a grande maioria da população do planeta, a grande maioria, apesar de o cristianismo ainda ser a religião mais, como é que a gente poderia dizer assim, a religião professada pelo maior volume de pessoas no nosso planeta, a grande maioria de nós ainda caminha feito cegos, mesmo professando a doutrina do Cristo. Porque muito daquilo que ele disse, e ele não criou nenhuma religião, né? Ele criou um aspecto outro diferente que nós chamamos de religiosidade, que é o processo de se religar a Deus, né? Então as pessoas fugiram da religiosidade e passaram a professar uma religião. E essas religiões, como muitas outras, passou por inúmeros cismas, pensamentos diferentes. Não, eu não aceito isso, eu vou fazer desse jeito. Eu não aceito desse jeito, eu vou fazer deste outro jeito. E houve um divisionismo muito grande. E as pessoas perderam o contato com a mensagem legítima do Cristo, dos evangelhos dele. Tem religiões cristãs que se pautam tão somente no Antigo Testamento, na mensagem dos profetas.
são mensagens também válidas, são mensagens precursoras, não são colocadas à margem. Outros se prendem tão somente àquilo que Jesus fez de cura. A grande maioria das pessoas que Jesus curou fisicamente voltaram a ficar doentes. A grande maioria das pessoas a quem Jesus curou fisicamente, muito poucas voltaram e agradeceram a Ele. Então, a gente vê que ainda existe dentro de nós um vazio muito grande, justamente por causa dessa nossa ignorância acerca do Evangelho do Cristo. Nós precisamos, cada dia, olhar e, nas entrelinhas do Evangelho, buscar a lição verdadeira que está contida ali. Não podemos continuar cegos a isso. Não podemos continuar sofrendo as dores do nosso espírito por inércia do nosso próprio espírito. Nosso espírito é quem nos comanda o nosso corpo físico, comanda o nosso perispírito, e ele é autônomo. Então, trabalhemos mais do ponto de vista espiritual. Amadureçamos. Será que tudo isso que nós estamos vendo acontecer no nosso dia, inclusive aqui no nosso próprio país, não serve de alerta para nós acerca da verdadeira causa das nossas dores? Tem um autor espírita chamado Luiz Saião, que acerca disso, de quem nós somos e o que nós podemos fazer, traz uma mensagem num livro dele que eu acho extremamente positiva e de respeito justamente a esse estado de cegueira. Diz assim: cegos que somos de coração e da inteligência, digamos com fé: Senhor, que os nossos olhos se abram e recobrem a vista moral e espiritual. Digamos com fé: Mestre, faze que eu veja e veremos porquanto a luz espírita clareará as trevas que nos envolvem, projetando o fulgor de seus raios na estrada reta e segura que devemos percorrer. Precisamos estar a caminho. Chega de estar sentados à margem do caminho. Quando a gente vai para a parábola do semeador, o caminho é a parte mais dura do solo. E sentar nessa parte é não perceber as sementes de luz que caem continuadamente sobre nós. Coloquemo-nos a caminho, caminhemos e recebamos todas as gotas de luz que a misericórdia derrama sobre todos nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.